Por que choramos com a morte do personagem do Homem de Ferro em Vingadores Ultimato? Por que nos emocionamos tanto quando ele consegue pegar as joias do infinito do Thanos e realiza o estalo em sacrifício pelo bem de todo o universo? Por que nos emocionamos tanto? Ele é um personagem, ele não morreu de verdade, ele não viveu de verdade, ele é um personagem fictício, não sofreu de verdade, mas por que nós sentimos tanta emoção, tanta empatia pelo sacrifício de um bem maior, de um universo fictício? Por que é tão impactante? Nessa cena, acredito que todos que viram o filme no cinema presenciou algo a nível estádio de futebol, em momentos como esse, ou quando o Capitão América pegou o martelo do Thor, né? Momentos esses que deixou todo mundo absurdamente impactado, vidrado com o que estava acontecendo na tela. Mas creio que poucas pessoas perguntam por que da gente se sentir tão emocionado com o sacrifício de personagens como esse, sendo que alguém na história da humanidade que de verdade sofreu, se machucou, sentiu dor e morreu por todos nós, e muita gente obtém essa informação e diz: e daí? E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele nasceu, viveu, sofreu o que tinha que sofrer por mim, por você e por todos nós. E por quê? Por que isso tem relação com um Homem de Ferro? Eu digo para você o seguinte: existe uma frase que foi popularizada pelo escritor Oscar Wilde, que é: a vida imita a arte. Mas nessa situação aqui eu digo que a arte imitou a vida, porque a ideia de um ser humano morrer, se sacrificar pelo bem, não só de um, dois ou três pessoas, mas de toda a humanidade, no caso do filme, de todo o universo, porque estava em risco também os seres de outros planetas, né, naquela história ali, certo? Mas a arte está imitando a vida, e não é só nesse filme, não é só nos Vingadores. Existem outros exemplos também de que a arte imita a vida, inclusive imita a Bíblia, como personagens que andam sobre a água, por exemplo, em Naruto, ou Ressurreição, que muitas obras literárias e obras de ficção atuam sobre alguém tendo o poder de ressuscitar os mortos. Até mesmo Naruto também, uma técnica lá chamada Edo Tensei. E a arte de transformar um objeto em outra coisa, como por exemplo Jesus fez de transformar água em vinho, também pode ser retratada no anime Fullmetal Alchemist, em que os personagens podem transmutar os objetos de um item para outro, mexendo lá com a química. Então eu posso ficar aqui citando vários exemplos de que a arte imita a vida, inclusive a Bíblia, principalmente porque nós temos que pegar a Bíblia, temos que pegar Jesus como nossa vida. Ele é a nossa vida, nós não podemos viver sem Ele. Sem Ele nós não podemos viver. Você pode achar que está vivendo, ou você só está sobrevivendo. A gente só vai viver de verdade com Jesus. E voltando ao assunto de por que nós nos impactamos tanto, nos simpatizamos tanto com personagens fictícios. Por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um garoto, ou até mesmo um adulto, geralmente retratado alguns quadrinhos, enfim. Vive uma vida cotidiana normal, ele é pobre, ele trabalha, ele tem que cuidar dos afazeres dele, tem que cuidar da tia dele. E aí a gente acaba se identificando muito com ele, porque o Homem-Aranha é tipo gente, como a gente. Então por que a gente não pode se espelhar em Jesus? Jesus, ele era carpinteiro, ele não nasceu em um berço de ouro, ele não nasceu no palácio, como muitos hebreus e judeus esperavam que fosse vir, tanto que quando Jesus nasceu e foi se propagando a história de Jesus, todo mundo duvidou dele ser o Messias, porque todo mundo esperava um ser grandioso, vindo num cavalo branco, com roupas
roupas e vestes assim dignas de rei. Mas não, Jesus veio humilde, veio numa família humilde, filho de carpinteiro. Ele também foi carpinteiro. Então Jesus, ele veio humilde, gente como a gente, ele sofreu como a gente também. Ele passou fome, ele passou sede, ele passou por tentações, que nem a gente. Então, pegue essa mensagem que eu falei agora para refletir. Por que nós damos tanto valor para personagens fictícios e esquecemos de Jesus? E é essa mensagem que eu quero que você pense hoje. Reflita. Por que damos tanto valor para personagens fictícios e esquecemos de Jesus?